tema de hoje: o amor esfriou. Será que o amor esfriou? Nós vamos estudar sobre isso hoje. É óbvio que eu não quero aqui estudar a parte escatológica de o mundo está acabando, Cristo vai voltar. Todo mundo que lê Bíblia sabe disso. Nós vamos ler um texto, inclusive, que está registrado que Jesus falou. Algumas pessoas que leem esse texto dizem que tudo que está escrito já aconteceu. Outras leem e dizem que vai acontecer. Outras que leem, mais estudiosas, têm uma parte para o povo da época e uma parte para a gente. Enfim, eu não vou aqui discutir se a galinha nasceu primeiro que o ovo, se o ovo nasceu primeiro que a galinha. Eu quero estudar aqui lendo a palavra assim, cegamente, crendo no que está escrito, porque se está escrito, Deus permitiu que fosse escrito, que perdurasse, todo esse tempo, para que pudéssemos ler e aprender. Então, se você tem Bíblia aí na sua casa, provavelmente deva aparecer aí no monitor, mas é óbvio que é bom ler a Bíblia. Se você tem aí Mateus capítulo 24, a gente tem estudado aqui textos muito conhecidos da palavra, né? Textos conhecidíssimos da palavra de Deus. E Jesus, num tempo que ele tinha ali, junto com seus discípulos, ele estava num determinado local, admirando as construções, as coisas que aconteciam naquela época, e ele dá uma palavra para os seus discípulos, dizendo que aquele lugar bonito que eles tinham elogiado, Jesus disse que aquilo ali não sobraria pedra sobre pedra. E aí eles ficaram assim atônitos e perguntaram para Jesus: Jesus, o que o senhor está querendo dizer? Mateus capítulo 24, versículo 4. O texto diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Versículo 5: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E pausa, se você olhar nos tempos que nós estamos vivendo, século 21, tem um cara aqui no Brasil que se denomina Cristo, tem um cara, se eu não me engano, na Irlanda, algum lugar aí da Europa, que também se denomina Cristo, e tem outros que se dizem Cristos por aí. Enfim, isso aqui que Jesus falou, aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Versículo 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. A gente ouve falar de guerras. Nesse exato momento existem países na África, alguns vilarejos, países pequenos que estão brigando entre si. Milhares de pessoas estão sendo mortas. Existem rumores de guerra entre países e tal. Ou seja, isso também já está acontecendo. E Jesus disse, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7, ele diz que nação se levantará contra nação. Isso já aconteceu no passado, isso já aconteceu no presente e provavelmente vai acontecer no futuro. Reino contra reino. Jesus disse também que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes, terremotos em vários lugares já existem. Esse mesmo texto escrito ou descrito por Marcos, Marcos e Lucas acrescenta que nós teríamos pestes. Algumas versões falam até de pandemia, pasmem vocês, fomes, pestes, pandemias, terremotos, tal, mas vou pegar aqui o NVI que nós estamos estudando, a Bíblia na versão NVI. Versículo 8, Jesus diz assim: tudo isso será o início das dores. 9, Jesus diz, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso também é uma coisa que está acontecendo no século 21. Versículo 12, devido à maldade, o aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13, Jesus diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14 e último, Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Só para registro, não sei se os irmãos conseguiram ali uma imagem com o texto, obrigado, viu?
Na versão João Ferreira de Almeida, o versículo 12 está descrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, que na NVI está descrito como maldade, o amor de muitos esfriará. E essa expressão iniquidade, sim, pode ser traduzida como maldade, mas também pode ser traduzida como injustiça. E se nós olharmos para o século 21, e eu quero me ater no versículo 12, porque, como eu disse, as outras coisas, alguns dizem que foi escrito para os seus discípulos, Jesus falou para os seus discípulos, não era para a gente, outros dizem que é para a gente, e eu também creio que boa parte dessas ministrações de Jesus é para nós, aqui no final dos tempos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, eu não vou dizer que é o fim do mundo, mas eu creio que um dia isso vai acabar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, eu creio que isso a Bíblia diz, está escrito, eu creio, tá? Enfim, eu não quero me ater a isso, eu quero me ater a esta expressão: o amor de muitos esfriará. Por isso, o tema de hoje, o amor esfriou. Será que o amor esfriou? E é aí que eu quero conversar com os irmãos, estudar nesta noite, para você se autoanalisar. Você, inclusive, que é cristão, você que faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo nessa terra, que não é só a igreja livre em Cristo, comunidade livre, mas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo nesta terra. Você já parou para pensar, e se você assiste televisão, você tem visto o tanto de injustiças, de iniquidade, que é injustiça, maldade, tem se cometido hoje? Quantas injustiças? Por exemplo, nós estamos vivendo uma safra no Brasil de políticos e de juízes e de pessoas que trabalham no executivo, no legislativo, uma safra talvez das piores que nós já tivemos. Nós vivemos em meio a alguns, né, nem todos, não vou generalizar, mas a gente vive em meio, como a Bíblia diz, juízes iníquos, injustos, malvados. Políticos, então, quando você fala de amor esfriar, o amor deles nunca vai esfriar por dinheiro. Eles amam dinheiro. Eles amam desviar recursos do governo em benefício próprio. E o pior é que quando morrerem, tudo isso vai ficar aí. E eles vão ter que acertar contas com Deus. Porque um dia a Bíblia diz, e eu creio, todos vão estar diante de Deus e vão ter que dar conta daquilo que fizeram, falaram, e daquilo que não fizeram e não falaram. Ou que falaram, mas não deveriam ter falado. Ou seja, nós olhamos para a humanidade atual e a gente vê uma maldade muito grande no mundo hoje. O mundo hoje, a maldade, ela está inclusive nas crianças pequenininhas. Quantas injustiças são praticadas no nosso dia. Ainda ontem estive com o pastor amigo, o pastor Gilson, né? Lá de Sorocaba, irmão, amigo de tantos anos, né? Passamos o final da adolescência, começo da mocidade juntos na igreja, lá em Osasco, e mantivemos essa amizade. Ainda ontem revendo uma de suas filhas, a mais velha, está com 34 anos, acho, a Camila, né? Mãe de 2 meninas. Ainda brinquei com ela e disse: pô, peguei você no colo, né? Ou seja, a gente tem um relacionamento de amizade. E o pastor Gilson perdeu o pai dele na segunda-feira. Não só o pastor Gilson perdeu o pai dele na segunda-feira, como uma irmã que foi aqui de nossa igreja, Jaqueline, Maria do Carmo, mãe da Maria do Carmo, vó da Jaqueline, que também faleceu semana passada. Foram injustiçadas, estas 2 famílias, além de outras tantas, estão sendo injustiçadas por conta dessa loucura, dessa pandemia e da declaração que foi dada, ou da ordem que foi dada, decretada pelo governador do estado, de que morreu é Covid. Morreu é Covid. Se morreu é Covid, tem que enterrar rapidamente. Pastor Gilson passou um tempo de sofrimento terrível. O pai dele, 84 anos, morando em Sorocaba, estava bem de saúde,
84 anos, era capelão de um dos hospitais, visitava os hospitais de Sorocaba, levando a palavra de Deus, orando por pessoas, ajudando as pessoas que estavam enfermas. Faz 25 anos que ele fazia isso. Um homem abençoado. E de repente foi para a cidade para pagar umas contas, na estação de ônibus, na troca de ônibus dentro da estação, passou mal, teve um ataque e morreu assim instantaneamente. E por ter morrido instantaneamente, quando chegou o SAMU, 15 minutos depois, tentaram reanimá-lo. O médico do SAMU perguntou para o segurança, o que ele tinha? Ele falou, ele disse que estava com falta de ar. Ah, falta de ar? Covid. E o pastor Gilson conhece muitas pessoas lá em Sorocaba, e também o irmão dele, e os irmãos da igreja e tal. E existem médicos da cidade e tal. Tentaram de todas as formas reverter isso para que a família tivesse uma chance de se despedir do pai. E infelizmente ele morreu 3h30 da tarde. Foram enterrar às 10 da noite por misericórdia da funerária, que também era um conhecido deles, porque segundo a ordem morreu, por exemplo, morreu 3h30 da tarde, 5 horas já tem que enterrar, porque é Covid. E ele não tinha nada. Aí essa injustiça foi praticada na vida do pastor Gilson, da sua mãe, dos seus irmãos, de todos os familiares, de todos os conhecidos. Ou seja, não teve nem a oportunidade de se despedir da pessoa. Por quê? Porque alguém declarou ou decretou que morreu, tem que colocar esse nome de enfermidade e ponto, acabou. Injustiça. Isso revoltou muitas pessoas lá na região, como eu disse que aconteceu com a avó da Jaqueline, mãe da Maria do Carmo, e outros tantos, centenas de casos no Brasil todo que você acompanha na televisão, de pessoas que choram por ver os seus parentes sendo tratados como mais um. Pastor Gilson, ele disse, o meu pai, do jeito que ele morreu, tiraram ele, levaram, colocaram com a mesma roupa dentro de um saco, fecharam o saco, colocaram dentro do caixão, lacraram o caixão e foram enterrar. É assim que estão sendo tratadas as pessoas que morrem do tal Covid. Mas tem pessoas que não morrem de Covid e estão sendo injustiçadas. Ou seja, o que será que é isso? Bom, na minha visão, só pode ser falta de amor. Porque não é possível que uma pessoa que comanda um estado, uma cidade, não tenha amor suficiente para ter misericórdia das famílias que perderam pessoas que não morreram disso. Ou seja, foi se generalizando, se generalizou, e nós estamos vivendo isso hoje. Se você olhar, por exemplo, eu vi há pouco, antes de vir para cá, eu já sempre falo aqui e não tenho assistido tantos canais de informação, não assisto mesmo, tomei decisão de não assistir, prefiro assistir um desenho, prefiro assistir uma série, prefiro ler a Bíblia, prefiro ficar meditando do que ficar assistindo jornal. Mas agora à tarde, quando eu liguei a televisão, dava zapeando, passando num dos canais uma reportagem de uma mãe chorando. Faz 5 anos que ela perdeu uma sua filha, a única filha que tinha, amava bastante, lá no Rio de Janeiro. Uma menina de 17 anos, linda, que foi atraída por um professor de educação física, e o cara simplesmente, depois de abusar dela, matou, botou dentro de um saco de lixo e jogou no rio. 3 dias depois foram descobrir o corpo, resgataram, a mãe teve que reconhecer o corpo da filha, chorou muito, suspeitaram do cara, que era professor de educação física, da academia onde ela ia. O cara sumiu, ficou 1 ano fora, depois de 1 ano ele voltou, entrou com habeas corpus, e está respondendo pelo crime e liberdade, inclusive até escreveu um livro falando sobre educação física e tal, e está respondendo em liberdade. Fazem 5 anos que a mãe está esperando justiça, e ela não vê justiça. Isso leva a pessoa, o amor que as pessoas têm no coração, a esfriar. E eu poderia citar aqui tantas outras coisas que você mesmo acompanha na tua família, no teu hall de amigos, de relacionamento. Quantas pessoas são injustiçadas hoje? Quantas pessoas? Quanta injustiça é praticada hoje? Se você for analisar caso a caso, você acaba até se entristecendo. E eu até entendo o que Jesus quis dizer, que no final dos tempos, ou nesta época,
O amor ia esfriar, porque as pessoas, primeiro, estariam assim, vendo tanta injustiça, tanta iniquidade. Políticos aí, grandes empresas envolvidas com o governo, roubaram trilhões dos cofres do Brasil. Não foram bilhões, foram trilhões dos cofres do Brasil. E ficaram presas alguns dias e, por causa dos conchavos, das amizades, alguns deles, ou a maioria deles, estão livres, dando risada do povo e gastando o dinheiro que roubaram. Só que essas pessoas não sabem que um dia elas vão estar, ou às vezes sabem, não acreditam, diante de Deus e vão responder por isso. Ou seja, nessa questão de injustiça, o amor mesmo está esfriando, porque as pessoas não acreditam mais na justiça. As pessoas não acreditam mais de que pode se mudar esta situação. Agora, olhando para nós mesmos, como cristãos, se Jesus disse que o amor de muitos, ele não disse todos, mas Jesus usou uma expressão interessante: o amor de muitos esfriará. E quando Jesus falou isso, ele falou para os seus discípulos. Jesus não estava falando, eu imagino, para as pessoas que não conheciam. Ele estava falando com gente conhecida, gente que convivia com ele, gente que foi amada por ele, perdoada por ele, abraçada por ele, beijada por ele, acompanhada por ele. Essas pessoas, Jesus fala assim: olha, naquele tempo o amor de muitos vai se esfriar. Por quê? Porque tem muita injustiça, muita iniquidade. E quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Atos, a gente vê que tinha lá no princípio da igreja, tinha muitos irmãos que eles começaram a viver o chamado primeiro amor. A gente que está na igreja entende esse primeiro amor, é aquela paixão que você tem quando você se converte. Porque quando as pessoas se convertem, a tendência é mudar de vida, é mudar os relacionamentos, é mudar o pensamento. É como Paulo escreveu, as coisas velhas, 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e ele vai renovando, ele vai mudando, os seus pensamentos vão se tornando outros, os seus desejos são outros, a sua expectativa é outra em relação à vida, ele sabe, ele conhece a palavra, ele estuda. Então, aquela igreja que estava ali começando no livro de Atos, que era uma igreja cheia do Espírito Santo e tal, era uma igreja apaixonada. E aquela igreja apaixonada, eles falavam de Jesus para todas as pessoas, eles praticavam boas obras. Lembre-se, um adendo aqui: nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelas obras. Se tem alguém te dizendo que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você criou, não. Nós somos salvos pela graça de Deus que foi expressa em Cristo Jesus quando Ele morreu na cruz por mim e por toda a humanidade. Nem todos querem a graça de Deus expressa em Jesus. Ele é que salva através do perdão dos pecados e do reconhecimento que eu sou o pecador. Agora, o amor de Cristo, que Paulo escreveu muito sobre isso, João também escreveu, daqui a pouco nós vamos ver. Mas o texto que o apóstolo Paulo escreveu, ele falou assim: esse amor de Cristo é tão grande, de Deus é tão maravilhoso, que ele chega a me constranger. E por me constranger, eu amo servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus, quando eu digo que eu amo a Deus, quando eu digo que eu sirvo a Deus, eu estou servindo às pessoas, eu estou servindo a sua obra, eu estou fazendo a sua obra. Então, neste tempo que nós estamos vivendo, e aquela igreja do livro de Atos era uma igreja assim, era uma igreja ativa, era uma igreja que amava, que expressava o amor de Deus. O próprio texto se completa dizendo que Deus ia acrescentando a cada dia as pessoas que iam sendo salvas. Por quê? Porque aquela igreja caiu na graça do povo. Porque era uma igreja que amava, era uma igreja apaixonada por Deus, por Jesus, pelo Evangelho. Só que essa igreja, interessante, com o passar do tempo, 40 anos mais ou menos, segundo os estudiosos bíblicos, 40 anos depois desse início avassalador e tal, essa igreja começou a dar uma esfriada. Essa igreja começou a dar uma, tipo assim, bom, agora eu vou viver minha vida, agora eu vou. E quando Jesus, através de João, falou algumas coisas para as igrejas da Ásia, ele falou para essa igreja, em Apocalipse capítulo 2, acompanha aí, versículo 4,
Cristo sempre fazia alguns elogios àquelas igrejas, mas ele apontava uma dificuldade. E ele disse para essa igreja: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Que tipo de obra você praticava no início? Poxa, eu amo tanto a Deus, eu adoro tanto a Deus, eu sou tão grato a Deus por tudo que Ele fez por mim, pela salvação, porque Jesus pagou pelos meus pecados, pela purificação dos meus pecados, por meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou tão grato, e eu amo tanto esse Deus, que eu quero ver esse evangelho alcançando vidas. Só que o tempo passou e essa igreja, o amor deles esfriou um pouco. Aí Jesus fala para essa igreja, que serve também para a gente hoje: melhor vocês dar uma relembrada. Vocês precisam lembrar de onde que isso parou, porque vocês tinham um amor no coração. E um sinal do que você e eu estamos perdendo o primeiro amor é quando nós, igreja, não se envolvemos na vida da igreja. Quando nós ficamos, e eu dizia isso esta semana para algumas pessoas que visitamos, esse tempo de pandemia, e eu já disse, eu repito o que eu já falei aqui algumas vezes, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E eu espero, em nome de Jesus, que até a igreja nunca mais seja a mesma. Porque a igreja do século XXI, essa igreja que a gente estava vivendo, era uma igreja assim, uma igreja pacata, era uma igreja vivendo na zona de conforto, é uma igreja, todo mundo assim: eu estou bem, estou comendo, tenho meu dinheiro, tenho meu carro, eu estou viajando, eu estou curtindo, então tá bom para mim, eu vou na igreja. E agora veio a pandemia, puxa, eu não posso ir na igreja, tá bom, eu assisto pela internet. E no começo, eu já falei sobre isso aqui também, nós tínhamos um número maior de pessoas que acessavam, que assistiam, mas o tempo foi passando e isso foi se tornando, vou usar uma expressão do meu pai aqui quando era vivo, carne de vaca, né? Ou seja, algo assim que não tem muito interesse. Então, por conta disso, as pessoas foram se desinteressando e tal, tipo assim: bom, o pastor pediu para dar uma ajuda, eu vou mandar o dízimo, vou mandar a oferta, eu vou lá levar o mantimento e tal, mas tá bom assim, tá legal, a gente tá ajudando. Quando a gente para de se envolver na obra, eu não digo se envolver na igreja, mas na obra de Deus, e a igreja faz parte, isso é um sinal de que o amor que a gente tem no coração, ou diz que tem por Deus, está esfriando. A gente começa a ver tanta injustiça, a gente começa a ver tantas coisas ruins acontecendo, que a gente vai achando, como eu citei aqui semana passada, filho de um pastor americano, cantor, cantava numa banda, e ele publicou nas suas redes sociais, que ele não acreditava mais em Deus. Acreditava mais em Deus porque tudo que está acontecendo no mundo, onde já se viu, Deus devia ver tudo isso, Deus deveria agir, Deus deveria pôr a sua mão poderosa, Deus deveria curar, Deus deveria libertar, Deus deveria castigar. Então Deus não está agindo, e porque Deus não está agindo, então eu não quero mais saber desse Deus, eu vou parar de cantar a música gospel que adora esse Deus. Isso é um clássico sinal de pessoa que o amor está esfriando. Porque se a pessoa não tem mais desejo de falar com Deus, se a pessoa não consegue mais ficar uma hora e meia na frente de uma televisão, ou de um celular, ou mesmo sentado num salão de igreja, para adorar a Deus, para ouvir sua palavra e participar da obra dele nesta terra, alguma coisa está errada. E é aí que eu quero chegar nesta noite. Porque quando Pedro estava prestes a negar Jesus, livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz assim: Pedro o seguia à distância. Primeira atitude que a pessoa toma quando ela está assim, um amor meio frio e tal, ela começa a se distanciar. Irmãos que às vezes vinham na igreja, que trabalhavam, que se esforçavam, elas começam a se distanciar. Estão me chamando disso, estão falando aquilo, eu também não vejo, você vê só fulano que é reconhecido, só Beltrano que é elogiado, e poxa, eu estou cansado, gente reclamando, gente falando, então poxa, eu imaginava que a obra de Deus era assim, que a obra de Deus era assada, então eu vou me afastar um pouco. É o que a gente está vivendo hoje, irmãos.
É o que nós estamos vivendo hoje. Eu dizia para uma irmã essa semana que fui visitá-la, ela e sua família. Dizia, essa pandemia está mostrando, está servindo para mostrar quem realmente é cristão, quem realmente conhece a palavra, quem realmente pratica a palavra. Porque em meio a tudo isso, em meio a um monte de gente passando necessidade, dificuldade, nós como cristãos tínhamos que ser a luz do mundo, porque Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Nós que conhecemos a palavra, a gente deveria agora estar vivendo aquilo que as pessoas não estão vivendo. Mas, por causa do amor esfriando, muita gente hoje está desacreditando do que a Bíblia diz. E eu repito aqui, ressalto, Jesus não disse que o amor de todos ia esfriar. Jesus disse que o amor de muitos ia esfriar. E esse amor em relação, por exemplo, à verdade, a viver a verdade. Esse amor em relação a tudo que se refere a Deus, a Ele, a sua pessoa, a sua obra. Amor em relação ao outro, ao próximo. Amor em relação à igreja, a obra dele. Essa diminuição do amor que nós estamos vivendo no mundo, e entenda, meu irmão, eu já expliquei sobre isso em outras ministrações. Existe o amor eros, que é o amor de homem com a mulher, né? Aquela paixão, aquele fogo que se acende e tal. Com o tempo isso vai acabando. Existe aquele amor, acho que é filéu, se eu não me engano, que é de irmão para irmão, de pai para mãe, de filho para pais, né, de amigos, né, aquele amor que você tem, aquele carinho. Mas o amor ágape, que é um amor considerado o amor de Deus, que esses outros amores eles estão meio que já acabando. Haja visto o número de casais hoje que se separam. Haja visto o número de pais que matam os filhos ou de filhos que matam os pais. Haja visto o número de amigos que têm matado amigos. Haja visto o número de pessoas que têm morrido no mundo por situações bestas. Dia desses nos Estados Unidos você acompanhou. Alguém foi morto por nada, tolamente. Isso gerou uma revolta. Aqui no Brasil, uma criança desgovernada, por causa de uma mulher irresponsável, acabou morrendo. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, em relação ao amor, isso está nos mostrando que essa falta de amor, ou esse esfriamento de amor, pode nos atingir. E é aí que eu quero chegar para a gente encerrar nesta noite. Este é o maior sinal desses últimos tempos que está acontecendo. O amor de muitos esfriando. Este é o maior sinal. E o interessante é que se você ler a palavra, o amor que vem de Deus, que era para estar forte, firme, dentro dos nossos corações, cristãos, que temos Cristo, que somos discípulos, que entendemos o Evangelho, que sabemos que Ele está conosco todo o tempo, tudo aquilo que a gente tem falado aqui, esse amor de Deus, o mesmo amor que Deus nos amou, esse amor que nos constrange, como disse Paulo, era algo que nós já deveríamos estar vivendo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo falando sobre amor, ele disse, o amor é paciente. Ele também disse que o amor é bondoso. Ele disse que o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Ele diz que este amor de Deus, versículo 5, não maltrata. Este amor de Deus não procura os seus interesses. Com este amor de Deus no coração não se ira facilmente, não se guarda rancor. Versículo 6, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele diz que quem tem esse amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por último, o versículo 8 desses que quero ler, ele disse, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor não, o amor permanece para sempre. Aliás, já disse alguém que o amor deveria ser o cartão de identidade de todo cristão. O apóstolo Paulo também,
ensinando sobre este amor, escrevendo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 14, ele disse assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, o meu desejo para com você, meu irmão, minha irmã, nesta noite é te levar a refletir agora. Quero te citar mais 2 ou 3 textos para nós encerrarmos, orarmos e encerrarmos. Mas eu gostaria de te levar a refletir agora. Refletir sobre este amor dentro do teu coração. Esse amor está mesmo dentro do teu coração, que você possa agora medir, se é que você tem condições de medir, como está o teu amor por Deus, pelas pessoas, por sua obra. Como está esse amor? Como está esse amor? Esse amor tem aumentado ou tem diminuído? Esse amor tem sido expresso, as pessoas têm conseguido enxergar isso em você, ou você também está envolvido, tão envolvido com o mundo, que você sente as coisas que o mundo sente, esse desprezo, esta raiva, este rancor, você sente essa injustiça e você vai lá, não tem jeito, deixa para lá. O que o amor de Deus está causando em você e também causando através de você? O livro de 1 João capítulo 4, versículo 8, a palavra diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, nesta noite, o amor esfria. Bom, segundo Jesus, sim. Por favor, aqui no teclado, ajuda a gente aqui. O amor esfria. Segundo Jesus, sim, esfria. Se o amor esfria, se a Bíblia tem que se cumprir, nós que somos cristãos, estamos cumprindo a parte boa da Bíblia, ou a gente vai cumprir esta parte que é considerada uma parte ruim. O amor vai esfriar e nós estamos no meio. Como eu disse, repito pela terceira vez, Jesus não disse que o amor de todos esfriaria. Jesus disse que o amor de muitos. Nós estamos no meio destes muitos, ou nós estamos no meio daqueles que ainda têm este amor? Amor que é paciente, amor que espera, amor que perdoa, amor que ama, amor que ajuda. Ou seja, será que este amor dentro de nós ainda está naquele primeiro, naquele desejo, naquela vontade? Ou será que a gente está meio deprê, meio para baixo, meio chateado, e o amor está esfriando? Bom, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 4, versículo 8, ele escreveu assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você quer ver a bênção de Deus sobre a tua vida? Ame mais, expresse esse amor. Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Haja visto que o amor de Cristo, que nos alcançou com seu sacrifício na cruz do Calvário, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, este amor é tão grande que Ele nos perdoa, que Ele nos purifica e que Ele nos leva para perto do Pai. Por último, 1 João, o apóstolo chamado ou considerado o apóstolo do amor, 1 João 5,3, ele escreveu assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E ele ainda completa dizendo que os seus mandamentos não são pesados. E se você ver a escrita pouco antes, os evangelhos, Jesus, alguma coisa que ele disse relacionada ao amor foi registrado provavelmente por quase todos, se não todos os evangelistas. Ele disse: ame a Deus, ame a Deus. Guarde isso. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele ainda completa dizendo: e ao próximo como a ti mesmo. Então nós que somos cristãos, de alguma forma nós temos que expressar este amor. Temos que expressar este amor.
De que forma que nós estamos expressando este amor? Ah, pastor, eu estou meio cansado. Para mim está bom, culto online, isso está ótimo. Ei, quanto mais tempo demorar, melhor, porque para mim está bom aqui em casa. Não estou gastando combustível para ir para a igreja, não estou correndo risco, estou sossegado, para mim está bom. Cuidado, meu irmão. Quando nós idealizamos a transmissão de cultos, nós idealizamos isso para alcançar pessoas fora do Brasil, pessoas desigrejadas, pessoas nos hospitais, pessoas, por exemplo, que lá em Petrolândia, através da Rádio Aliança, no domingo de noite ouvem o nosso culto. Esse era o nosso desejo. Nós nunca pensamos em transmitir cultos para criar comodidade. Então, pense sobre isso. Eu não estou criticando quem fica em casa assistindo, Deus te abençoe. O que eu quero é que você pense. É legal você pensar. E essa pergunta de hoje, o amor esfria? O amor esfriou? Quem tem que se autoanalisar é você, eu não posso te analisar. Mas você pode se autoanalisar. Você pode tirar algumas conclusões nessa noite e pelas tuas atitudes você vai saber responder se você realmente aprendeu a amar. Se você realmente se importa. Porque hoje em dia as pessoas amam as coisas. O desejo das pessoas é ter coisas, ganhar coisas, conquistar coisas. E isso é errado? Lógico que não. Desde que isso não assuma o papel original e principal da vida. E infelizmente é isso que está acontecendo. Nós vivemos nos tempos, ou no tempo, em que as pessoas amam as coisas e tratam as pessoas como se fossem nada. Ou seja, como cristão do século 21, você ama mesmo a Deus? Você sente ainda arder no teu coração essa chama do Evangelho que te move, que te leva a se esforçar, a pregar o Evangelho, a estar na presença do Senhor, a adorá-lo? As pessoas conseguem enxergar isso de você, o teu palavreado, o teu linguajar, o teu jeito de agir. As pessoas conseguem enxergar este amor? Ou você é mais um? Você faz parte dos muitos? Pense nisso. Eu quero nesta noite te ajudar a refletir sobre este assunto. Você realmente ama? O amor ainda está forte, firme no teu coração? E toma cuidado também, aqui um adendo, eu preciso encerrar, mas toma cuidado. Porque tem muita gente que está dentro da igreja e diz que ama e na verdade fica julgando outras, ou então classificando, aquele ali é legal, mas aquele ali eu não gosto. Cuidado. Isso talvez possa ser um sinal. Não estou dizendo que você... O que eu estou querendo te mostrar é que nós precisamos mudar alguns conceitos dentro da nossa mente. Como Paulo disse, o amor é paciente. O amor perdoa. Esse amor que vem de Deus. Com o mesmo amor que Deus nos amou, a gente aprende a amar. É fácil? Lógico que não. Mas por causa de tanta injustiça, de tanta mentira, de tanta falcatrua, de tantas mortes, de tanta decepção, o amor de muitos está esfriando. Que o amor de Deus no teu coração permaneça firme. Que você seja firmado na rocha. Que você seja daqueles considerados remanescentes. Aqueles que amam. Aqueles que apesar de amam. Estão firmes no propósito de servir ao Senhor. Quero orar com você. Feche os teus olhos por um instante.